que lado você está? Comece com essa pergunta de impacto. De que lado você está? Porque tem muita gente que diz ser de Deus, isso em relação ao Evangelho, não é? Diz que pertence a Deus, que adora a Deus, que vive para Jesus Cristo, mas a realidade é outra. Se for comparado, se for assim, provado com a palavra de Deus, é totalmente diferente da realidade, porque querem viver para Deus, mas também querem ter uma ligação com o mundo, querem ter um vínculo com Satanás quando peca. Então, tem que haver um lado. Interessante a respeito do lado, de que lado você está. Quem estuda angelologia, que é a doutrina dos anjos, essa parte teológica tão maravilhosa que trata dos anjos, percebe que quando Lucifer, ou Satanás, quando caiu da graça de Deus, levantou uma rebelião com os seus seguidores lá no céu, houve um grupo ali também, quem estuda essa doutrina sabe disso, não é muito divulgada nos cultos, nem nos estudos convencionais, é mais uma questão de mestrado, de doutorado na teologia. Vai perceber que houve um grupo de anjos que nem ficou do lado de Deus nem do lado do diabo, ficou em cima do muro, se isolou, não quis ir para a batalha, porque teve medo de Lucifer ganhar e eles serem penalizados, e teve medo de Deus ganhar e serem penalizados da mesma sorte. No entanto, como esses anjos também que foram caídos estão na pior parte do inferno, guardado para o dia do juízo final, os últimos anjos ruins são eles que vai devorar os moradores da terra, logo após o arrebatamento. Por eles não ter escolhido um lado, por ter sido indiferentes, foram penalizados também. Até mesmo, meus amados, se a gente fosse dentro da temática que começamos, na questão política, os políticos, se você não escolher um lado, você é penalizado, você é a ovelha. Eles não aceitam o homem pobre, miserável, nu, desonesto, os políticos. Eles exigem que você escolha um lado. É a mesma sorte é com o reino de Deus. Você tem que se posicionar se é de Deus ou do diabo. Só existe esses dois caminhos. Não existe um terceiro alternativa, nem atenuante, nem atalho, como diz por aí. Deus ou o diabo. E no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte, falando da queda de Lucifer, provando aquilo que nós falamos, né? Como caíste do céu, ó Lucifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, que fazia atrocidade, que fazia maldade com as nações. Então, como eles, tem gente que está do lado errado. Por que está do lado errado? Porque vive dentro daquela sistemática, daquela conjuntura, acende uma vela para Deus e acende uma vela para o diabo. Uma maneira vulgar, uma maneira pejorativa de se falar. Faz petição para Deus, pede as coisas a Deus, ó Deus me cura, ó Deus me dá um emprego. Mas também ao mesmo tempo não confia, não acredita, não tem aquela convicção com Deus, aí vai pedir ao santo de devoção. É a mesma coisa, olha a falta de respeito. Vou usar um exemplo bem pitoresco, bem simples. Eu vou, a autoridade máxima do meu município, o prefeito, faço uma petição a ele. Eu estou precisando disso, prefeito. E o prefeito, no momento que sai de uma sala para outra, eu vou para o vice-prefeito e peço a mesma coisa. Ora, ele vai se chatear porque não houve uma confiança, não houve ali um laço de fidelidade. Se os homens mortais, pobres, miseráveis, como tenho dito, que nós somos miseráveis, a Bíblia diz, não aceita tal situação, imagine Deus que é puro. Então tem pessoas que pedem a Deus, mas pedem também ali ao santo de devoção. Por que acontece isso? Não sabe a quem está servindo, não sabe a quem ser fiel.
Muitas vezes, vou usar outro exemplo, precisa de um casamento, isso é bonito, isso é humano, é natural. Uma moça vai pedar, diz: ah, Deus, eu queria um noivo, eu queria meu príncipe encantado, aí vai pedar Santo Antônio ao mesmo tempo. Isso é falta de respeito, isso é falta de convicção. Não sabe o lado que está, não sabe se serve a Deus ou a Satanás, não sabe se é de Deus ou do diabo. Leva uma vida morna, nem é quente nem é frio, nem é carne nem é peixe, nem é pedra nem é tijolo. A Bíblia fala sobre isso, vamos ler. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você é crente ou você é incrédulo, frio? A Bíblia é bem clara. Você serve a Deus ou serve ao diabo? Ou serve a terceiros, mas fica nesse tutubiando em dois caminhos ali, penalizando, é como o pessoal diz, aleijado. Um pé é 29 e outro 30. 29 e 30, 29 e 30, não sabe onde para. Não sabe o que é. E a Bíblia é bem clara, diz: ó, quem dera tu fosse quente, quem dera tu fosse frio, era a melhor situação. Porque para o quente é aquele que está na presença de Deus, excelente. E para o frio, Deus ainda usa da misericórdia, ainda usa da graça. Quem é o frio? Aquele que diz: não sou de Deus, não, estou aqui. E assume que é pecador, assume que precisa do perdão. Quem dera fosse quente ou frio, porque o frio ainda tem uma maneira de esquentar. Mas o morno fingido, a Bíblia diz, a palavra de Deus, palavras do nosso Deus, vomitar-te-ei da minha boca. Então esse é o pior tipo de pessoa, que fica em cima do muro e finge ser de ambos os lados. É camaleão. O camaleão se adapta a todo local. Se é claro, ele fica... Se é verde, fica verde. Se é cinza no ambiente, fica cinza. Então Deus abomina. E já falei, nem os políticos aceitam. Você tem que se posicionar. De direita, esquerda, do centro, ele tem que se posicionar. E com Deus também não é diferente. Você é crente ou é incrédulo? Para o incrédulo existe uma esperança. Agora, para o fingido, para o dissimulado que quer enganar, não engana nem a você mesmo. Nem a você mesmo. Imagine a Deus. Imagine a Deus. Não tem condição. Então, amados, parece uma palavra dura, uma palavra fria, mas essa é a realidade. Chega de estar com palavras de brincadeira, palavras de amor fingido, e você e a sua família sendo condenado. Você e sua família muitas vezes sendo enganado pela religião, que te postra diante de Deus e te postra também, te faz você se prostrar, digo melhor, diante das coisas que não são de Deus. Que diz que tem um jeitinho para você quando não tem. A Bíblia é clara, enfática, é explícita quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Deus não aceita você servindo a outros. Não pode servir a dois senhores. A Bíblia fala sobre isso. Vai amar um e odiar outro. Isso é infidelidade. Isso é prostituição. Quando a Bíblia fala em prostituição no casamento carnal, é infidelidade. Quando fala em prostituição espiritual, é quem está traindo a Deus, dizendo que é de Deus e não é. Com romance, com caso, sendo amante do diabo. A Bíblia chama a igreja de noiva de Jesus. Isso espiritualmente, antropatia, na linguagem bíblica, divina, para o homem entender esse relacionamento. Deus e homem, Deus.
Mas tem gente que é noiva de Cristo, é cristão. Ninguém pode tirar o direito de ninguém ser cristão, não. Está lá na sua fé, na sua igreja, está com a Bíblia, diz que Jesus é o Senhor. Quem é que vai tirar esse direito? É noiva de Cristo, mas é amante de Satanás. Tem um caso, tem um romance, um caso amoroso com Satanás. Não escolheu ainda, está perdido, é morno, é morna. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Disse Jesus, palavra de Cristo: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não poderá servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro, é o mundo, é o próprio Satanás. Não pode. A Bíblia clara a respeito disso. Não pode servir a dois senhores. Não dá para estar em dois partidos. Não dá para viver duas religiões, um dualismo religioso. Não dá para ser de Deus, mas fazer os caprichos de Satanás. O pecador se comporta dessa maneira, ele vive dessa maneira. E se eu fosse pegar o quadro da minha cidade hoje, para você que está na internet, Alagoa Nova, Paraíba, a cidade hoje está de perna para o ar, cachaça está rolando, busca pornográfica e carro de som. Se eu fosse pegar esse quadro, eu diria o seguinte: palavras que eu venho falando aqui há mais de 30 anos no ministério evangelístico. Palavra que outros pastores, outros missionários, outros evangelistas já falaram. Vou dizer: se o homem fosse feito para fumar cigarro, fumo, crack e outras drogas ilícitas, não teria narina, não, nariz apontando para baixo, teria uma chaminé, ou quem sabe um cachimbo virado para a cabeça para a fumaça sair em cima. O homem não foi feito para fazer fumaça, não, dentro do corpo dele, não. Se o homem fosse feito para tomar álcool, cachaça, cerveja, vinho, cunhaque, bontilha, assim vai, vodka, ele teria um catalisador, ele teria um carburador como um carro, uma injeção eletrônica. Para que isso aí? Para queimar o álcool. Mas não, o homem tem um estômago, o homem tem uma narina, um pulmão para sair a fumaça. Estômago não foi programado, não foi feito para encher de cachaça, não. Então ele teria ali algo para catalisar, para filtrar, ele não tem. Se rebenta no rins, fígado e destrói tudo. Olha bem, se o homem fosse feito para fumar, teria um chaminé na cabeça, uma bueira como engenho. Para beber teria um carburador. E eu vou além, eu vou ser usado nessa tarde, é tarde de salvação. Se o homem ou se a mulher fosse feito para ter 2 ou 3 casos amorosos, né? Amante, o amante, a amante, ele teria 2 órgãos sexuais. Não teria só um, não. A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se a uma só mulher. Uma. Se fosse para ter 2, ele teria 2 órgãos. A ceboseira teria um outro, até complicado, né? É nojento. Seria um para cada. Então vamos crescer, vamos viver a Bíblia. Isso parece até uma linguagem crassa, uma linguagem pejorativa, mas é a realidade. É a realidade que muitas igrejas, muitas fé, muitos pastores não têm coragem, não têm a ousadia de dizer isso, mas eu tenho. Porque o meu compromisso, o meu chamado é de Deus, para pregar a palavra de Deus na sua essência. Louva a Deus, glorifica a Deus, porque não dependo de dízimos e de ofertas de ninguém. Tem os colaboradores, não resta dúvida, é bênção. Mas não passo sacolinha para ficar preso, eu não vou falar, porque aquele é contribuinte, porque aquele é que me mantém. Graças a Deus,
Meu ministério, a minha vida, minha chamada, os que são da Missão América não trabalham assim. Então eu tenho esse amor, eu tenho esse compromisso, eu não tenho medo de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho como fiz ontem. Entrei num local ruim, nas fortalezas de Satanás, e bradei lá dentro que só o Senhor é Deus. Instiguei, fiz raiva a demônios. Subi a parte mais alta daquela localidade e repreendi as mais malignas das ordens que funcionam ali. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Deus. E tive mais o capricho, disse: ó, Jesus, aqui tem uma Assembleia de Deus, ali tem uma igreja pentecostal, leva para lá. Eu não fui atrás de ninguém para mim, não. Então eu posso fazer isso, não sei até quando. Agora, homens e mulheres com coração dividido, com um pecado dividido, ora segue a Deus, ora segue a Satanás. Não funciona. Se fôssemos feitos para adorar outros e outras coisas, Deus teria deixado a recomendação na Bíblia. Pelo contrário, Deus diz: eu sou Deus, não darei a minha glória a outrem, não darei a minha glória às imagens de escultura. Pena que as pessoas não estão lendo a Bíblia. Começa os 10 mandamentos, os decálogos. Amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele adorarás. Amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele. Então é essa a verdade, é essa a mensagem que estão deixando de anunciar, o Evangelho que estão deixando de falar. E é um preço alto, muitas pessoas estão indo para o inferno. Por quê? Simplesmente porque não sabem a quem escolher. Simplesmente porque não tomam posição em vida. Fica em 2 caminhos, fica em 2 fés. Como prostitutas espirituais, prostitutas mesmo, que é infiel, que se macula, que não tem vergonha na cara, que não tem amor próprio. Adora a Deus e adora Satanás. A Bíblia fala, né? Prostituição espiritual. Deuteronômio 27:15. Vejamos o que diz. Deuteronômio 27:15. Maldita a pessoa que esculpir uma imagem de escultura ou fizer um ídolo de material fundido. É Bíblia, vai na tua Bíblia. Deuteronômio 27:15. O 5º livro da Bíblia, o Pentateuco, né? Lá no começo do Testamento, Gênesis, Número, Levítico e tal. Aí chega em Deuteronômio, o 5º. Maldita a pessoa que esculpiu imagem de escultura ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesão. Mais abominável ao Senhor é ainda aquele que tenta adorar em segredo. Olha a partícula de realce. Olha, interessante, é maldito o que fizer. Mais maldito é ainda, olha, uma redundância, uma amplificação, uma corroboração, um fortalecimento do versículo. Mais maldito ainda é todo aquele que tenta adorar em segredo. Por que tenta adorar em segredo? Porque tem vergonha, sabe que é errado, sabe que é abominação adorar as imagens. A Bíblia está dizendo. Aí bota um oratóriozinho em casa para fazer ali escondidozinho. Naquelas horinhas, ó, se esconde porque tem vergonha, sabe que aquilo é errado. Mas maldita ainda é o que tenta adorar em segredo. Aí a Bíblia termina: e todo o povo que em assembleia diga amém. Verdade, assim seja. Amém, a verdade, assim seja, é comprovado, confirmado, é a mesma coisa. É tanto que a Bíblia repetiu aqui. A teologia diz assim: amém, verdade, assim seja, a mesma coisa. Então não é de brincadeira não. Deus não gosta de repetir, Deus não é repetitivo. Mas tem hora que ele bate tanto para ver se o homem se acorda. Então toda idolatria é uma ação de demônios.
Toda infidelidade a Deus é uma ação de demônios. Quando nós deixamos de adorar a Deus, é uma ação de demônios. E as pessoas sabem disso, mas ainda se precipitam em errar, em escolher errado, em fazer diferente. Talvez alguém tenha dito aí, o pregador foi contundente, o pregador jogou pesado agora, pegou pesado. Toda idolatria é ação de demônio. Tem prova disso, pastor Robson? Tenho. Tem convicção do que está dizendo? Tenho. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Duas perguntas. Que o sacrifício de ídolo é alguma coisa? Aí ele responde, não é? Primeiro, que digo? Ídolo é alguma coisa? O sacrifício de ídolo é alguma coisa? Aí ele responde: antes digo as coisas que os gentios, os profanos ímpios, os religiosos gentios, é isso aí, quem não é crente. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Quem são esses demônios? É claro, é enfático, é explícito, não precisa ter Academia Brasileira de Letras, não. Não precisa ser formado em teologia, não, em sociologia, antropologia, saber todas essas ciências do comportamento humano, da índole, dos sinais, das evidências do comportamento humano. Que digo, o ídolo é alguma coisa? Olha, o ídolo é alguma coisa, o sacrifício a ídolo é alguma coisa. Antes diga as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. É a Bíblia que está dizendo, meu amado. Então chega de errar, chega de brincar. Vou usar o grifo do missionário Jonatas Henrique. Chega de fuleiragem, cara. Chega de fuleiragem, de estar brincando com tua salvação, de estar brincando com tua fé, de estar brincando com tua eternidade, que quem vai sofrer, quem vai para o lago de enxofre é você, não é outra pessoa, não. Se o crente, se o pastor, se o evangelista, independente do cargo, tiver em pauta, tiver de acordo com a palavra de Deus, ele vai para o céu. Mas se tu tiver em desobediência ou eles estiver, quem vai são vocês. Não é tempo de errar, não é tempo de brincar com a palavra de Deus, não é tempo de desafiar o evangelho, porque a hora é final. Estamos vendo aí a natureza protestando, indícios da vida de Cristo, tremores de terra, guerra, rumores, pragas, feras, as nações brigando para ver quem vai tomar conta do mundo. As grandes nações brigando para ver qual é a moeda que vai dominar, se é o euro, se é o dólar. Tu vendo o anticristo, tu vendo o Satanás, tu vendo diariamente centenas e centenas de pessoas morrerem por causa da pandemia Covid-19, sinais de indícios de doença, e ainda fica brincando, ainda não escolhe a Deus. É brincadeira. Mas vou terminar dizendo uma coisa: Deus não está interessado no tamanho do teu pecado. Deus não está interessado no tamanho da tua culpa, se tu matou, se tu roubou, se tu fizesse orgia, se tu assassinou. Deus está interessado no tamanho do teu arrependimento, no tamanho da tua mudança. Amém? Vou fazer uma oração por sua vida. Senhor Jesus, nesse momento sublime, em que a porta da graça está aberta através da palavra, através da comunicação do Evangelho, Senhor, eu te peço pela vida desta pessoa que nos ouviu, que entendeu o Evangelho, Senhor, que se arrepende, que reconhece a condição de pecador e quer mudar, mas não encontra força nele mesmo,
a ponto de sufocar a carne, a ponto de sufocar a alma, e essa pessoa em si mesmo não tem força, Senhor, para se levantar, para dizer que só o Senhor é Deus, para deixar as imagens de esculturas, Senhor, para deixar os vícios, a infidelidade, Senhor, em todos os aspectos. Senhor, eu te peço que nesse momento o teu Espírito Santo começa a tomar essa vida, começa a moldar, Senhor, tornando ela uma nova criatura, Senhor. Começa a se revelar em sonhos, em hinos de louvor, em mensagens, Senhor, nas igrejas evangélicas que estão aí anunciando a palavra, Senhor. Que ela possa fazer um pacto, uma aliança contigo, Senhor, te aceitando como o único e suficiente Salvador, Senhor, abandonando a falsa religião, abandonando a idolatria, Senhor, e te tomando, Senhor, como o único e soberano, Senhor, das almas. Senhor, começa a se revelar, começa a se movimentar, a entrar na vida dessa pessoa, na cerne da alma, Senhor. Começa a mostrar as coisas boas que tu tens preparado desde o princípio da criação, Senhor. Começa a mover, Senhor, de uma forma poderosa, e ela entende o plano da salvação, e ela começa a ter intimidade contigo, Jesus. Começa a sentir, Senhor, o gozo inefável da salvação, o prazer de estar na tua presença em espírito e verdade, Senhor. Então começa tirando o medo, Senhor, o espírito de prostituição, Senhor, de lascívia, de idolatria, de roubo, Senhor, o espírito de fofoca, Senhor, o espírito desta politicagem que tem consumido a nossa nação e o mundo, Senhor. Repreende, Senhor, o espírito do ocultismo, Senhor, da umbanda, da quimbanda, Senhor. Quebra por terra hoje todos os espaços, Senhor, todos os pactos, Senhor, com Pomba Gira, com Zé Pilinta, Senhor, com Exu Caveira, Senhor, com Maria Padilha, Senhor, com Xangô, e começa, Senhor, a fazer algo poderoso nessa vida, Jesus. Começa a quebrar o pacto com Allan Kardec, Senhor. Começa a quebrar os pactos da maçonaria, Senhor, da sociedade Rockefeller, Senhor, dos rotarianos, Senhor, e se revela poderosamente para que essa pessoa sinta poder, sinta alegria, Senhor, e saia das garras de Satanás, Senhor, dos tentáculos dos demônios, Senhor, que dioturnamente tem atormentado, tem tirado o sono, o emprego, a paz, a saúde, Senhor, e coloca o Evangelho poderosamente em teu nome, Jesus. Amém.